leitores, o vídeo de hoje é polêmico e vocês sabem já pelo título, e eu resolvi fazer esse vídeo por conta de um comentário que eu recebi e eu não achei que eu fosse receber esse tipo de comentário em um vídeo meu, então eu resolvi fazer, assim, o vídeo que foi comentado foi no TikTok, eu não vou colocar o comentário aqui pra não expor a pessoa, mas eu vou explicar a situação pra vocês e vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguém é melhor que alguém em relação à leitura? Um leitor que lê 100, 50 livros por mês é melhor que um leitor que lê um livro a cada 2 meses? Existe leitura melhor ou pior? Lá em um vídeo meu do TikTok que eu postei há alguns anos atrás, e era um vídeo onde eu falava em uma série de livros quanto tempo eu tinha demorado para ler cada um desses livros. E eu falei que eu li esses livros quando eu era mais nova, na escola, e nessa coleção de livros tem livros que são mais finos, depois os livros vão ficando maiores. E aí, em um desses livros, eu falei que eu lembrava que eu tinha lido esse livro em mais ou menos um mês. E aí a pessoa virou e falou assim nos comentários: nossa, em um mês? Mas tipo, eu li esse livro em um dia, nananana. E essa pessoa começou a comentar em vários vídeos meus, em um outro vídeo específico, em que eu falava sobre leitura dinâmica, como você, enfim, adquirir uma leitura mais dinâmica, treinar. Mas esse vídeo em específico que eu fiz, eu não tava falando para pessoas que têm facilidade em leitura. Obviamente, eram para pessoas que tinham dificuldades, que têm dificuldades em ter uma leitura dinâmica ou leitura qualquer que fosse. E depois essa pessoa continuou me marcando em vídeos de outras pessoas que falavam de leitura dinâmica, pessoas que não necessariamente falavam sobre livros, mas assim, que fizeram vídeos sobre, e os vídeos dessas pessoas eram bem contrários a alguns momentos do que eu havia dito. E assim, gente, claro, existem várias técnicas, assim, existem coisas que funcionam pra cada pessoa, mas assim, eram algumas coisas que eu particularmente não concordo. Então eu vim falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de muitos leitores terem que ficar se reafirmando de tipo: ai, eu li 100 livros em tal período, eu li 500 livros em tal período. Ai, nossa, muito pequeno esse livro de 1000 páginas. Então, é uma coisa que a gente vê muito, e não é de agora. Claro que com as redes sociais, com o aumento dos livros, assim, na internet, digamos assim, das bookreads, do BookTok, do Bookstagram, do Booktube, a gente vê isso crescendo com mais frequência, esses vídeos de li tantos livros em tanto tempo, e não tem problema se a pessoa realmente os leu, se realmente aproveitou a leitura. Mas nesses dias eu tava no Twitter e eu vi um comentário desse tipo, assim, porque veio um vídeo bem polêmico também de uma moça que ensina dicas, assim, de coisas, enfim, diversas, e ela fez um vídeo em específico onde ela falava: ai, você quer ler livros mais rápidos? Livros em minutos, assim? Vários livros por dia? Você vai lá no ChatGPT, você pesquisa o nome do livro lá e fala pra ele fazer um resumo do livro. Como ler um livro por dia usando o nosso ChatGPT? E, gente, isso não dá certo. Além de, tipo, o resumo de livro não ser livro, o ChatGPT tava dando várias respostas, é que isso eu não mostro no vídeo, né? Várias respostas não condizentes a esses livros, porque não necessariamente ele tem acesso a todos os livros do mundo e não necessariamente ele faz essas coisas corretas. Inclusive, depois, o autor Pedro Ruas, gente, ele postou um tweet, assim, depois de um tempo disso, acho que foi na mesma semana que deu a polêmica aí desse vídeo, faz tempo que ela postou esse vídeo, essa menina, mas foi depois, que ele comentou o seguinte, que não colocou o nome da pessoa que foi, mas ele comentou que dava pra saber quando alguma pessoa que ele fechava publi, alguma coisa assim, ou ia fazer divulgação do livro dele, usava o ChatGPT, e ele pediu pra tomar cuidado, porque o ChatGPT meio que inventou uma sinopse, inventou um resumo ali pro livro dele, e coisas do livro dele que não tinham acontecido, digamos assim, estavam lá como se tivessem acontecido. E, gente, eu não sei se eu vou conseguir achar esse tweet, mas se eu conseguir achar, eu vou colocar aqui. Mas foi uma coisa que me pegou muito quando eu li, porque eu fiquei, gente, realmente as pessoas confiam muito que isso vai dar certo. É igual confiar muito naqueles sites que ficam fazendo resumos, ficam fazendo, às vezes, resenhas meio duvidosas, tipo, enfim, tem umas coisas que são meio suspeitas, assim. E aí, depois, enfim, de ver esses comentários lá no Twitter, acabou aparecendo outras coisas pra mim, de outras pessoas que são leitoras por lá. E um dos tweets que apareceu era uma pessoa falando sobre isso, falando dessa necessidade das pessoas lerem muitos livros ao mesmo tempo. Essa necessidade de ler loucamente muitas coisas e não necessariamente aproveitar a leitura. Perder o sentido da leitura. Um livro não é necessariamente só pra você saber a história que tá ali dentro, é isso. Ai, para fazer uma prova qualquer e tudo mais. As pessoas não leem só pra fazer prova, elas não leem só pra tipo, ai, vou descobrir o final e é isso. As pessoas leem por prazer, leem por diversão. Existem muitos motivos pra ler, leem pra estudar,
estudo, tem muita coisa. Mas nesse vídeo polêmico foi colocado, tipo, livros normais, assim, sei lá, alguns livros da Colleen Hoover, se eu não me engano, e pedindo resumo pro ChatGPT, tipo, a pessoa meio que não falou, tipo, ai, gente, é um resumo de um livro lá que você vai fazer uma prova, um resumo disso, um resumo daquilo, não, colocou como, tipo, ah, você quer ler, sei lá, 200 livros no ano, vai lá e lê o resumo, como se isso fosse ler o livro. E é toda essa questão, por que você precisa ler, sei lá, quantos livros no ano, por que você não pode ler apenas aquilo que você dá conta, se sentir feliz com isso? Existem muitas pessoas que sofrem pressão, sim, muitos book influencers que não ficam postando esses vídeos de li, e aí as pessoas ficam duvidando se leu ou não o livro X, livro assado. Inclusive, eu respondi um comentário no meu perfil que a pessoa meio que falou como se, tipo, eu não tivesse lido meus livros, fossem só pra enfeite, que eu tivesse comprado pra enfeite. Eu mostrei, não, eu compro vários livros usados, eles não são novos assim, eu li, papapá. Mas na hora que eu fiz o vídeo, eu não tinha entendido, assim, eu fiz comentário super de boa. E aí, outra book influencer, a Bela, ela comentou assim, nossa, eu odeio esse tipo de comentário, algo assim. E na hora eu pensei assim, nossa, mas por que ela comentou isso? Eu acabei vendo alguns vídeos dela e eu vi que é um questionamento, sim, das pessoas, de tipo, se você não fica postando esses vídeos que você tá lendo, essas vlogs, essas resenhas, essas coisas, as pessoas não acreditam. E tem outra coisa também, cada pessoa tem um ritmo de leitura, não é porque uma pessoa faz vídeo sobre livros ou não faz vídeo sobre livros, enfim, uma pessoa gosta de ler, que ela tem que ler livros enormes em um período muito curto de tempo. Essa leitura dinâmica, essa leitura rápida, com compreensão, tá? Não é uma leitura tipo, ah, li por li, não entendi nada, não lembro de nada, enfim. Uma leitura, assim, leva tempo, é uma habilidade, não é uma coisa que a pessoa nasce com. E tem pessoas que já têm mais dificuldade por outras questões, gente. Tem gente que tem TDAH, tem dislexia, tem algumas outras questões, assim, é uma pessoa muito ansiosa, tem pessoas que têm algumas questões aí, falando como estudante de psicologia, que em breve vai se formar para ser psicólogo, gente, eu tô no penúltimo ano. Existem muitos outros fatores que influenciam, sabe, o ambiente que você tá, e também tem momentos da sua vida que você vai ler mais ou vai ler menos. E aí eu fiquei pensando, quando essa pessoa fez esse comentário sobre esses livros que eu li, não li, li rápido, li devagar, fazia alguns anos que eu tinha gravado esse vídeo, né, como eu disse pra vocês, aí eu lembrei, eu pensei assim, nossa, essa pessoa falou isso, mas gente, é um livro muito grande, e pela idade que eu li, que eu falei no vídeo, realmente era uma coisa, assim, positiva, assim, eu ter lido, assim, um mês, eu acho que era bacana, assim, porque nem todo mundo tem essa desenvoltura, e por mais que na época eu tivesse capacidade de ler mais rápido, tinham acontecido algumas coisas na minha vida que me fizeram ler mais devagar. E aí, eu fiquei pensando, eu falo ou não pra essa pessoa sobre isso, sobre essas coisas, porque eu não quero colocar, tipo, me justificando o porquê eu não li, porque eu não preciso justificar se eu li rápido ou se eu li devagar alguma coisa, porque isso pode ser meu tempo, pode ter acontecido coisas na minha vida, podem ter acontecido coisas na minha vida, inclusive, que fizeram ler mais. Tiveram um período da minha vida que eu li muito mais e muito mais rápido, porque eu me sentia solitária, eu sofria bullying, eu tinha tempo, mas tem tempos da minha vida, igual atualmente, que talvez eu não consiga mais ler tanto. Talvez ler rápido, sim, quando eu pego e falo assim, não vou ler um livro no final de semana porque eu não tenho tempo de ler durante a semana, porque eu estudo, trabalho, faço um monte de coisa, não tem como. Então tem períodos que você vai ler mais, você vai ler menos, que você tem mais e menos responsabilidade, tem períodos que você vai ter uma leitura mais, assim, fluida, no sentido de você pegar um livro e acabar, e tem períodos da sua vida que você não vai ter tempo pra isso, que você vai ter que ficar lendo livros picadinho. Por exemplo, eu vejo vídeos, assim, as pessoas comentando, ah, eu leio, sei lá, quando eu tô voltando do trabalho, eu leio no intervalo, eu leio fazendo isso, fazendo aquilo. Então, tipo assim, existem muitas maneiras de se ler, então não tem uma regra. E não precisa ficar se vangloriando disso. E claro, tem algumas pessoas que viram e falam, Ah, mas é porque eu sou muito habilidoso, eu tenho uma habilidade X e assado de ler rápido. beleza, muito legal. Mas você ter essa habilidade, você ter, enfim, às vezes alguma questão até neurológica, assim, né? Você ter um hiperfoco, alguma coisa que te faça ler mais rápido, não significa que você pode menosprezar a leitura das outras pessoas. Frisando, eu não fiquei ofendida porque falaram que eu li uma coisa devagar. Primeiramente, gente, que não existe isso de tempo. E segundo, eu leio muito rápido. Eu leio desde que eu era muito nova, eu tenho muita facilidade com leitura, já li calhamaços em um dia. E assim, não é uma coisa que, ficar se vangloriando, sei lá, mas eu tenho uma leitura dinâmica, eu tenho facilidade com isso. Inclusive as pessoas se surpreendem, porque às vezes acham que realmente eu não li os livros numa instante. Aí eu viro e falo, eu li tudo isso aqui, li isso aqui, esse aqui eu li até metade, mas eu não gostei, esse aqui eu fiz isso, fiz aquilo, esse aqui eu já li, esse aqui eu já li em e-book, li de tal forma, ouvi audiobook. Então assim, eu tenho facilidade em leitura, eu tenho facilidade com as palavras, mas eu tenho dificuldades em outras coisas da minha vida. Então, pensa só, vamos supor, tudo bem, você tem facilidade em leitura, mas você não tem facilidade em matemática. Por exemplo, eu não tenho facilidade em matemática. Aí alguém virasse pra mim e começasse a me insultar, falando, nossa, como você faz essa conta devagar, você não tem esse raciocínio? Eu ficaria um pouco chateada, assim, eu ficaria chateada. Então eu fico pensando, pra mim pode ser que não tenha ofendido, porque eu tenho uma leitura dinâmica, eu tenho lido um livro mais devagar, sei lá, quando eu era mais nova, ou por algum momento da minha vida, pra mim não vai fazer diferença, porque
atualmente eu sou bem segura com isso, eu já fiz vídeo no TikTok falando sobre como teve um período da minha vida que eu parecia que eu tinha que ler milhares de livros, muitos livros, que eu li muitos livros seguidos assim, um em cima do outro, sem parar, e eu achava que eu não podia reler os livros, porque eu tinha que ler o máximo possível de livros novos, e isso começou a me fazer mal, tá, gente? Isso me deu até uma ressaca literária fazer isso por, acho que uns 3 anos seguidos eu fazer essa vibe aí de leitura. Eu me sinto segura atualmente com a minha leitura, com o meu ritmo, e eu estou satisfeita, claro que a gente sempre pode melhorar alguma coisa e tudo mais, só que atualmente eu estou satisfeita com a minha leitura. Mas eu fico pensando, gente, quem não me segue? Principalmente porque era uma série de livros pra pré-adolescentes, assim, digamos assim. Eu fico pensando, quem me segue ou quem não me segue, que vai ver aquele comentário ali e vai pensar, nossa, essa menina aqui leu um monte e tal, o outro cara ali falou que ela leu devagar e não sei o que, ou nossa, essa menina realmente não lê muito, ai, eu não leio muito porque eu leio devagar, ai, será que eu preciso ler mais rápido, será que minha leitura não é suficiente, porque esse é um livro muito pequeno, um livro de pré-adolescente, eu preciso ler o mais rápido possível, e isso dá desespero nas pessoas, porque querendo ou não, elas se influenciam pelo que elas veem na internet, porque se alguém vira e fala que, ai, isso aqui é muito fácil, muito simples, nananana, coloca um monte de regra, a pessoa vai achar, nossa, tem algum problema comigo, porque realmente aparece muito vídeo, pra mim pelo menos aparece, YouTube, TikTok, um monte de coisa, tem tantos livros, tal coisas, aquele tag do 50%, que no meio do ano mostra quantos livros você lê até no meio do ano, tem gente que mostra uma parede, gente, não tem problema se as pessoas fizeram esse tipo de leitura, tá? E existem pessoas aqui, também não é muito levado em consideração, que vivem nesse meio, que vivem de ler esses livros, tá? Que sobrevivem fazendo conteúdo para redes sociais sobre livros, ou seja, o trabalho delas. Então, elas têm tempo para fazer isso. Mas várias pessoas que estão consumindo esse conteúdo, ou produzem esse conteúdo e não mostram isso, elas não têm esse tempo para poder fazer essa leitura. Porque, claro, quanto mais tempo você tem para ler, mais você vai ler. E, assim, mesmo que você leia picadinho assim durante o dia, sua leitura não vai ser tão rápida quanto alguém que só vai fazer isso, entende? Então, a gente tem que se comparar apenas com nós mesmos e não com os outros. E isso não é só com leitura. Então alguém que lê 50 livros em um mês é melhor que alguém que lê um livro a cada 6 meses, sei lá? Não, gente, leitor é aquele quem lê, mas claro, para você ser leitor, você precisa ler. E você não meio que deixa de ser leitor porque um período da sua vida você não pôde ler, etc. Não é isso, tá? Mas a gente não tem que se vangloriar, senão a gente volta lá também em outros questionamentos, porque toda hora as pessoas ficam fazendo isso, comparando se você é ou não é leitor. Inclusive, acho que eu fiz um vídeo sobre isso aqui no YouTube, gente. Então as pessoas começam, ai, você não é leitor o suficiente porque você lê desse jeito, porque você lê assim. Ai, você não é leitor o suficiente porque você não é clássico, sei lá. Ai, porque você lê mangá, então você não é leitor. Então tem muitas coisas que as pessoas colocam de empecilho para chamar os outros de leitores, porque não sei, de alguma forma acham que vão se sentir superiores. Leitura, eu fiz um vídeo no TikTok, eu já fiz muito vídeo sobre muita coisa, tá? Mas no TikTok eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como ter estante de livros, sobre como ter isso mostra poder, mostrou poder, sabedoria, um monte de coisa durante anos. Inclusive tem gente, até hoje, nos tempos antigos faziam mais isso, tá? Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, é porque estão reformando aqui do lado, tá? Então se ficar um barulho estranho, eu vou tentar abafar, mas se ficar estranho, eu vou... Enfim, ignorem porque é uma reforma aqui do lado, tá? Mas enfim, as pessoas faziam isso antigamente, elas compravam estantes falsas de livros e deu uma polêmica, inclusive com uma atriz, não vou lembrar qual que comprou uma casa nova, que tinha estante e mandou um dinheiro assim, falou assim, ah, enche aí esse estante de livros pra decorar dela, sei lá quem que ela mandou, decorador, amigos, não sei, me deu uma polêmica, porque ela comprou um monte de livros que ela nunca havia lido pra poder colocar numa estante pra ficar bonito na casa dela, tipo, o sentido da estante era, sei lá, e ela falou não, que ela pretendia ler alguns daqueles livros e tudo mais, mas o objetivo daquela estante era só um enfeite pra ficar bonito. Então a estante sim mostra poder, as pessoas olham uma estante cheia e falam, nossa, essa pessoa leu tudo. Inclusive na pandemia ficou muito famosa as pessoas que compravam aqueles coisas, sabe, de estante falsa pra colocar no fundo dos vídeos, pra poder não ficar feio o fundo atrás. Então eu fico pensando que, será que a pessoa quer fazer isso, quer se mostrar dessa forma por tipo, eu sou superior porque eu li livro X ou porque eu leio de forma assado, ou se essa pessoa realmente não percebe isso. Às vezes a gente não percebe que a gente faz isso, porque tá tão nesse meio que fala, nossa, isso é normal, mas não é. Lembrando, as pessoas funcionam de forma diferente, as pessoas leem de forma diferente, e isso não significa que uma pessoa é superior ou inferior a outra. Claro que existem pessoas que têm mais conhecimento sobre o assunto livros do que outras e tudo mais, mas isso é normal em todos os assuntos, e vocês não deveriam ficar tão focados nisso, e também não se chatear e não se cobrar, porque eu acho que
Essa conversa, assim, já é uma conversa velha, mas parece que ainda é muito pesada e ainda tem muita discussão sobre. E por mais que eu tenha dito nesse vídeo que existem muitos conteúdos de pessoas falando que devoram muitos livros e fazendo isso, não é um problema você fazer isso, mas é legal você mostrar que, olha, eu tive tempo pra fazer isso, sei lá, uma maratona de leitura. Gente, eu tive um tempo pra fazer isso. Você falar nos seus vídeos o quanto tempo você é leitor, mostrar, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, de 500 livros, aí você vai ver os livros são minúsculos, são contos, entendeu? Aí realmente, assim, né, fica um pouco mais fácil, igual vamos supor, as Crônicas de Nárnia. Tem aquele livro que é um livro só, aí você olha aquilo e fala, nossa, é um livro grosso, aí a pessoa coloca, leu 7 livros, aqueles livros são 7 livros pequenos, sabe? Aí já dão 7 livros num livro daquela grossura, mas 7 livros pequenos que dá pra você ir lendo, assim, durante a noite e super tranquilo. Existem livros que dão a impressão que são grandes, mas você vai ver, eles na verdade são curtos. Existem livros que, enfim, de diversas formas, eu não acho que você deva, claro, ficar justificando a cada passo que você dá, não é isso, mas às vezes mostrar pras pessoas, porque as pessoas acham impossível, acham que, sei lá, você tá fazendo isso pra se mostrar, e às vezes a pessoa tá até mesmo fazendo pra se mostrar, mas normalmente eu vejo que as pessoas, elas fazem isso porque, claro, tem muitas que trabalham com isso, é o conteúdo delas, elas já têm facilidade, então quando você for assistir esses vídeos, tenha em mente isso, e quando você for produzir esses vídeos, tenha em mente isso, tá? Cada um tem um ritmo de leitura, explique isso pros seus seguidores, mostre, assim, quem você é, fale sobre esse assunto, pra gente não criar gente, assim, que fica nisso, que fica nessa loucura de consumir, de às vezes virar e falar assim, Eu vou piratear todos os livros porque eu tô muito ansioso, eu quero ler tudo, eu preciso ler. sendo que, sabe, as coisas têm tempo, a gente pode ir lendo devagar, a gente pode esperar o livro ficar mais barato, ir pra um sebo, a gente pode ir lendo aos poucos e tá tudo bem, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês têm alguma dificuldade com a leitura, fiquem tranquilos, não fiquem acuados com as pessoas que leem há mais tempo de vocês e leem mais por conta da facilidade ou do tempo delas, cada um tem seu tempo, tá bom? Um beijo e até a próxima!